A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do podcast Inovação na Veia. É sempre um prazer estar com vocês e trazer pessoas sensacionais para poder falar sobre assuntos voltados à inovação, ao mundo corporate, né, voltados ao business. E agora a gente tem uma pessoa aqui excelente, né, a gente convidou uma pessoa que já tem bastante bagagem, experiência nesse assunto que a gente vai falar hoje, que é o Alex, que ele é especialista em startups internacionais. Alex, não sei falar seu sobrenome. Eu imagino que seja Alex Mildenberger. Isso, então, Alex você puder Mildenberger. corrigir a gente. Isso mesmo, Alex Mildenberger Nunes. E Perfeito. estamos aí nessa jornada. Fala um pouquinho do seu background ali, né, onde você atua hoje pra gente. Claro. Bom, então, primeiro, é um prazer estar aqui, né? Agradeço novamente pelo convite. Acredito que é um assunto muito pertinente pelo momento que temos vivido. Bom, eu sou atualmente CRO da Adial, que é uma das startups do portfólio, inclusive da FCJ. Sou também co-founder da ScaloUp, que é uma startup focada em internacionalização de empresas, nosso tópico aqui hoje. Legal. E também, né, faço há muito tempo, através da Mil Advisory, mentorias e consultorias estratégicas para empresas tanto no Brasil como fora do Brasil. E eu moro aqui nos Estados Unidos, mais especificamente aqui na Flórida. E esse é um pouquinho aí do resumo do background, né? Legal, Alex. É sempre bom a gente receber uma pessoa ali, né, com essa bagagem, com todo esse conhecimento, para falar de um assunto que eu acho que todo startupeiro, eu já fui startupeiro, né, tem vontade, que é vender para mercados muito consolidados, como o mercado americano, por exemplo, né? Então, hoje nós vamos falar bastante aqui sobre internacionalização de startups. Então, se você que escuta a gente, que a gente tem uma audiência bem grande aí de startupeiros, de pessoas voltadas à área de inovação também, eu acho que esse conteúdo pode agregar muito para vocês, tá? Então, a gente separou algumas perguntas aqui, né, Alex, para a gente poder iniciar. E primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a internacionalização de startups e tem até um outro nome, né, que o pessoal usa muito, que é o soft landing, que é como se fosse um pouso suave, né? Exato. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente desse conceito. Basicamente, né, o soft landing, ele é uma das formas de você internacionalizar a empresa, né? Basicamente, o soft landing ele funciona da seguinte forma: você tem ali a sua startup, você está focado, né, no dia a dia dela, na operação dela, no mercado nacional, por exemplo, e você não tem como tirar o foco ou adicionar muitos recursos para fazer uma internacionalização de uma forma muito exponencial. E através do soft landing, você consegue, de uma maneira dinâmica, suave, entrar naquele país de uma maneira estratégica para poder sentir qual é a aderência que você tem naquele mercado e também para que você comece a ganhar tração de uma forma mais suave, mais tranquila e também vá conseguindo escalonar dentro daquele mercado que você optou por buscar, né? Seja ele, por exemplo, aqui nos Estados Unidos ou na América Latina ou na Europa, por exemplo, que são os principais focos, né? Muito, muito bom. E a gente sabe que isso é extremamente desafiador, né? É uma coisa que todo mundo quer, mas poucos sabem como fazer isso e a melhor forma, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses desafios, né? Quais são esses principais desafios que as startups, não só as startups, mas qualquer empresa que tem esse interesse de internacionalizar. Queria que você falasse um pouquinho para nós. São vários desafios, né? Até uma pergunta que ela é bem ampla, porque os desafios eles podem ser de várias áreas, né? A gente fala quando a gente está falando de países diversos, existem situações que são específicas ali de cada país, de cada cultura, legislações específicas também, né? Dependendo da tua área de atuação. Então, uma das coisas que eu diria que é
a principal é você entender dentro da sua área de atuação, dentro do seu business, ali do core business, como funciona nesse outro país, né? Um estudo de mercado, digamos, isso é fundamental para a gente entender quais são as similaridades, as diferenças que você tem com relação a teu produto ou serviço, né, naquele país que você está buscando ou está querendo entrar. Esse é um dos pontos principais, né? O outro desafio muito grande que existe nesse processo é a questão estrutural, né? Vamos dizer assim, estrutural desde da tua organização interna da empresa, né? Se a tua empresa ela está organizada, se ela tem uma estruturação para poder chegar nesse momento já da internacionalização, desse soft landing, né? Porque muitas empresas, às vezes, elas querem passar para esse processo, mas ainda internamente elas não estão bem consolidadas nem no mercado delas ainda, né? Elas precisam ter essa fase, essa etapa de consolidação. Às vezes elas têm ali um MVP já consolidado, mas pulam etapas, né? Então é importante você não pular essas etapas de consolidação, de mentoria, o trabalho todo, por exemplo, que a própria FCJ faz, a buildagem da startup. Então é muito importante que isso seja feito para que tenha uma facilidade maior, e aí veja que eu falei facilidade maior, né? Porque não vai ser fácil, mas que seja mais fácil para você fazer esse processo, né? Então, é isso que a gente busca, né? O desafio também, claro, financeiro, né? Então, se a gente for falar com relação a Estados Unidos, por exemplo, a gente está falando de conversão, de câmbio. Falando da Europa, a gente está falando em euro, né? O investimento que a startup vai fazer, ela já não vai ser mais em real, né? Ela vai ter uma taxa de conversão ali no câmbio que é desfavorável, né? Nesse cenário. Então, você tem N desafios, a questão cultural, você precisa ter uma aclimatização cultural com aquele país, entender se tem aderência também cultural, né, fit cultural com aquele mercado. São alguns pontos principais que eu colocaria como desafios, né, que todos eles podem ser também superados, claro, né? Excelente. Eu vou mudar um pouquinho o nosso script, que a gente já tinha ajustado, mas é porque isso me despertou aqui uma questão. Você está à frente da Adial, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho do case da Adial no processo de internacionalização, porque eu acho que isso corrobora isso tudo que a gente está falando, né? E aí você tem um Exato. case prático de algo, e assim, é uma DevTech, né? Exato. Então, É uma assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Exato. Eu venho já desse setor, né, de DevCare há muitos anos, né, já de família, sempre voltado nessa área também dentro do mercado nacional. Já, né, conheci a Adial já com ela em andamento, e nós tivemos a felicidade aí de fazer esse casamento, né, e começar o processo de internacionalização dela junto com a equipe fantástica da Adial, que é um dos pontos que eu comentei ali na segunda pergunta. Um dos grandes diferenciais, né, da Adial, por exemplo, é a equipe, né? Temos uma equipe fantástica que ela acaba facilitando muito o processo, tanto dentro do país como fora, né? Então eu estou juntamente com a Cris Madureira, que vocês também conhecem, né, o pessoal todo da FCJ, trazendo, né, esse processo de expansão da Adial para o mercado internacional. Hoje, né, nós já estamos no Chile com operação, nós já estamos no México com operação, estamos agora implementando a operação na Colômbia também, e até uma estratégia muito interessante a gente comentar, porque apesar do foco, né, às vezes ser o país, por exemplo, Estados Unidos ou, né, Europa, muitas vezes você vai precisar fazer um escalonamento em outras regiões primeiro, para fortalecer, né, o teu branding, para fortalecer também a tua estratégia de internacionalização em outros países que sejam mais fáceis no primeiro momento nessa abordagem. Sim. Por isso é muito importante também entender o case específico daquela startup, né? Não é uma coisa que é uma receita de bolo. Nós temos que entender ali, avaliar cada caso. E no caso da Adial, por ser um setor muito diferente, que é o setor do DevCare, nós temos sempre que
pensar muito bem como é, por exemplo, a cultura local, a legislação específica daquele país. Dentro de países existem ainda legislações específicas regionais com relação ao tema, por exemplo, do setor de healthcare. Né? Então, são várias situações, várias nuances ali que a gente tem que avaliar nessa expansão. E estamos fazendo esse processo, está sendo feito de uma forma muito bacana. E aí, um parênteses aqui, Weber, também disso, é muito importante nesse processo você não queimar ou pular etapas, né? É feito um planejamento, é feito todo um trabalho onde existem as análises, né, dentro da startup, dentro do case específico, para que seja seguido de uma forma mais tranquila, com uma melhor abordagem, com investimento seguro, para que a startup também tenha essa possibilidade da sequência nesse planejamento. Isso é muito importante. Quando eu falo queimar etapas, às vezes a pessoa, né, ou o empreendedor, ele já quer sair vendendo naquele país, já quer, né, eu estou com contato, quero fazer uma venda aqui já, que, enfim, acaba às vezes pulando uma etapa, e isso é muito importante que não seja feito, né, porque você acaba tendo ou podendo ter algum problema lá na frente. A Dial tem sido um case fenomenal, acho que a solução é fantástica também, né? Resolve uma dor muito grande das famílias, dos empreendedores. Fala um pouquinho para a gente, Alex, porque eu acho que tem o pessoal que está ouvindo, talvez, assim, eu conheço a Dial, conheço o Denilson também, com um abraço aqui pro Denilson, mas fala um pouquinho para a gente do que é a Dial. Eu acho que é um negócio, assim, meio surpreendente, assim, né? Bem surpreendente. A Dial, ela é uma plataforma de velórios ao vivo, né? Então, ela é uma plataforma que conecta a pessoa você que não pode estar presente ali no velório daquele ente querido, através da Dial você consegue hoje estar presente, mas não só assistir, né, estar presente assistindo ali aquela transmissão, mas também fazendo interações. Você pode enviar flores, enviar velas, você pode fazer, por exemplo, a compra, aquisição de coroas de flor, ou conversar com aquela empresa através da plataforma também. Então, ela permite uma interação muito grande de pessoas que não poderiam ou que não podem estar presentes por N fatores, né? A gente teve um exemplo aí há 2 anos atrás, 3 anos atrás, do Covid, onde a gente não tinha, né, velórios presenciais, e hoje ainda você tem situações de pessoas que estão viajando, familiares que não podem estar presentes, ou amigos que não podem estar presentes porque, por exemplo, moram fora, como é o meu caso aqui, por exemplo. E é isso, você tem hoje a tecnologia, né, atrelada no momento mais difícil da vida, né, daquela família, daqueles amigos, e nós resolvemos essa dor, né? A gente consegue conectar essas pessoas para que elas tenham ali, passem por esse momento de luto e que possam prestar as suas homenagens póstumas ali para o ente querido. Então, é uma plataforma fenomenal. Sim. E tem um fit para todos os mercados, né? Isso que é o interessante também. Né? Então, é uma demanda que não ela atende só o mercado nacional, mas também o mercado global. Muito bom. E o que despertou? A Dial nasceu no Brasil, né? Eu tô indo um pouquinho mais para essa linha, viu, Alex? Porque eu acho que a questão do case é bom a gente tratar, porque isso vai ilustrando, né, para quem está nos escutando, como é que foi o processo ali com vocês. Mas a Dial nasceu no Brasil e por que levou a Dial a querer internacionalizar? Foi uma identificação de mercado? O que Exato, promoveu isso? A identificação ela já existia, né? Quando lá atrás, né, o Denilson, o Alexandre, eles startaram ali com a Dial, ela sempre já teve uma visão externa, pensando já go global, digamos, né? Então já nasceu com o entendimento que o mercado nacional, ele, claro, era o principal naquele momento, mas a intenção já era, né, alcançar novos mercados, eles já tinham sempre essa visão, né? E eu, como já estava, né, fora e já tive sempre esse contato com o mercado internacional dentro do setor da healthcare, pude trazer também, né, a gente casou ali as visões, eu pude trazer um pouco mais de luz para esse cenário do mercado internacional para eles também, e a gente junto conseguiu trazer ela, né, para esses novos mercados. Então, além disso, tinha já um fit
né, muito grande com esses mercados. Também não demandava ou não demanda uma adaptação muito grande, claro, demandou uma adaptação de idioma, obviamente, né, time zones ali, a questão do fuso horário, várias questões de suporte, customer success, são várias questões envolvidas, né? Então não é tão simples assim. Sim. Mas já tinha-se essa ideia e a identificação do tamanho de mercado, né? Você pega hoje o mercado americano, por exemplo, nesse setor do healthcare, ele é 4 vezes maior do que o mercado brasileiro. Então, o mercado brasileiro, ele fica pequeno ali, né? Finito, perto do tamanho, do potencial do mercado americano só, por exemplo. Aí você pega um país como o México, por exemplo, que é proporcional, né, um pouco ali menor que o Brasil, e mesmo assim ele tem um volume praticamente igual ao do Brasil no nosso setor, né? Sim. Então você tem questão estratégica, questão de fit cultural, mercados que aderem melhor à tua plataforma, né? Enfim, então é uma análise, como eu e a Cris gostamos de falar, totalmente personalizada mesmo, ela é tailor-made para que seja identificado o que vai fazer sentido para você naquele momento, se aquele país é a melhor opção, se, né, a estruturação da empresa está no ponto para ser feita essa internacionalização. São alguns pontos aí que a Adial obteve êxito por ter seguido, né, essa linha do tempo, digamos assim. Muito, muito bom. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente já retorna. Não sai daí. Pessoal, voltamos aí. A gente está recebendo hoje aqui o Alex. Eu vou tentar falar o nome dele de novo, muito difícil. Mildenberger. Ele é CRO da Adial e co-founder da ScaloUp. Está morando nos Estados Unidos há alguns anos e é uma pessoa especialista na área de internacionalização de negócios de startups. A gente está falando um pouquinho aqui, né, do case da Adial, falamos ali também algumas dicas sobre internacionalização e eu queria agora entrar numa outra pergunta que a gente já tinha até estabelecido, né, Alex, que é os principais erros cometidos nesse processo de internacionalização. Eu acho que com os erros a gente aprende muito, né? Então, eu sei que tem muita gente que quer dar um passo maior que a perna, né? No bom português. Mas a gente precisa entender quais são os principais erros para não cometer, né? Então, se você tem esse interesse de internacionalizar, eu queria que o Alex falasse um pouquinho para a gente aqui dessa experiência que ele acumulou durante esses anos. Maravilha. Não, é isso mesmo que você falou, lembrar. A gente precisa identificar para não cometer, né? Então, aprender com o erro dos outros é sempre a melhor coisa. Eu diria que a primeira coisa, né, que daí já vendendo um pouco o nosso peixe, né, obviamente, é você se cercar de pessoas que saibam o que estão fazendo, né, e que tenham conhecimento prático e também, obviamente, ninguém sabe tudo, né, mas que você possa buscar, né, essa solução, uma saída, você tenha pessoas que possam te auxiliar nesse processo, né, de forma profissional, é fundamental, porque uma coisa que a gente vê na internacionalização é que você não pode trabalhar com achismos. Eu acho que isso vai funcionar, eu acho que se eu mandar para tal lugar vai funcionar assim, porque o custo do erro é muito grande, né? Como a gente estava falando ali antes, você errar em dólar dói muito, né? Você errar em euro dói muito. Então, o custo do erro é muito grande, por isso você estar bem assessorado com parceiros, né, certos nesse momento para que possa fazer esse processo do soft landing, ele é fundamental, né? Eu diria que esse é o primeiro passo assim básico nesse processo. Dentro dessa seara ali de erros, o segundo ponto seria, né, você não se deixar levar pela ansiedade. Né? Você seguir o rito do processo, você esperar a sequência do planejamento ser executado, você colocar isso em prática e não querer queimar etapas, né? Como a gente falou ali atrás também, no outro bloco, porque às vezes não é o tempo ainda, às vezes você fez uma venda, mas como é que você vai atender aquele cliente? Você tem back-office? Você tem o Customer Success pronto? Esse movimento já está feito, não está? Como é que está esse processo?
Então, são perguntas que, se você ainda não tem, e claro, a gente nunca vai ter todas elas prontas, mas você tem que ter uma segurança daquilo que você está fazendo, porque às vezes um erro, dependendo o porte, né, desse erro, ou o mercado que você atua, né, o setor que você está presente, às vezes são erros que custam o processo todo, e aí vai te impedir, né, de entrar naquele mercado. Então, digamos a grosso modo, o principal é você estar bem assessorado, né, ter essa fundamentação bem feita e também com profissionais. A gente tem agora também a FCJ United, né, que é um programa fantástico, desenvolvido em conjunto com vários parceiros a nível mundial, né, da FCJ. Então, os startupeiros que estão nos ouvindo têm condições, né, de buscar recursos e players que podem auxiliar eles aí nesse processo também. Não, perfeito. E assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu sou de marketing, gestão em marketing. E aí, uma coisa que as empresas precisam até entender também, quando for fazer esse processo de internacionalização, a gente quer vender um produto, né, Alex, ali fora, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma bagagem cultural. Não é só a questão da língua, né? Às vezes, eu falo inglês, mas não é só o falar inglês, é saber também como é que é a questão da cultura ali do pessoal. E quando a gente pensa em marketing, isso para mim é um ponto fundamental, porque às vezes vai fazer um anúncio ali, né? Vai fazer uma copy que não vai chegar, não vai ter o efeito, surtir o mesmo efeito que teria aqui no Brasil. São culturas completamente diferentes. Por isso que eu acho que é tão importante você ter parceiros que estejam, né, em loco, né? Que entendam essa dinâmica, essa questão, essas barreiras culturais, que até o tema, eu acabei entrando nisso, mas é o tema da nossa próxima pergunta, né? Que é como que a cultura e os costumes de um país podem influenciar no sucesso ou no fracasso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso aí, Alex. Exatamente. Até engraçado, porque eu tenho um case, não vou, né, citar, mas conversando, né, esses tempos atrás com um empresário, que a empresa hoje já tem um porte, já faz vendas para alguns países, né, mas nunca conseguiu ganhar tração. E a gente estava conversando sobre isso e ele falou, não, mas eu vou traduzir meu site, eu vou fazer material em inglês. Eu falei, sim, mas não é só isso, né? Isso não vai fazer você ganhar tração. É exatamente o que você falou. Se você fizer isso e não tiver um fit cultural, se você não tiver conhecimento daquele mercado especificamente, o que eles querem ouvir, como que você faz a abordagem. Esse eu estou mandando e-mail, mas eles usam e-mail, né? Ou que eles usam mais WhatsApp. Eu estou presente em eventos, mas o evento, quem que vai nesse evento? São as pessoas que você quer dentro do B2B ou não? Enfim, são uma série de fatores que devem ser analisados, né, nesse cenário, porque às vezes parece, como eu falei lá atrás, no comecinho, a gente falou, parece fácil, né? Você chegar e montar ali no outro país, ou começar a mandar e-mail e vender para fora, hoje em dia com a tecnologia, mas não é bem assim. Principalmente no marketing e também no atendimento. Vou dar um exemplo, você tem o espanhol. No espanhol você tem várias, né, variantes do espanhol, você tem depois dialetos regionais, palavras que num país faz sentido, no outro não faz. Então, exatamente. Isso, como você falou, no copy, né, isso tem um impacto muito grande na hora de você fazer um press release ou na hora de você fazer uma arte para uma divulgação de uma campanha. Então, de fato, são fatores que impactam diretamente no sucesso ou não dessa tua internacionalização. Sim. Não, eu estava estudando um tempo o Laut Fórmula, né, e estava vendo, por exemplo, landing pages, assim, nas fórmulas de lançamento americanas, as landing pages são completamente diferentes em design do que o que a gente costuma fazer aqui no Brasil, assim, são gritantes, né? Então, se a gente não se atenta por essas coisas que são tão diferentes assim, é um tiro no pé, né? Então, você vai gastar dinheiro, você vai gastar recurso, e eu queria muito que as pessoas entendessem que não é só a língua, né? Realmente é necessário. É um dos fatores, mas é necessário bastante estudo, bastante entendimento e estar com as pessoas certas ali também, né? Para que esse processo seja mitigado ali. Exato. É você literalmente estar imerso na cultura, né, daquele país,
para que você entenda com quem você está trabalhando, né? Sim. Então, são N fatores, né? N fatores que contemplam isso, a questão de né, tradições, a questão das pequenas coisas do dia a dia, por exemplo, a gente usa, às vezes, um palavreado no Brasil, ou às vezes a forma que você trabalha é uma forma mais despojada, naquele país não é. São pequenas coisas que você tem que estar atento para que não cause, né, um impacto negativo na tua operação no momento do soft landing. Exatamente. E aí, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, assim, dicas. Aí eu queria que a gente gastasse um tempo maior, Alex, nesse ponto, porque a gente já viu o que dá errado, o que pode dar errado, e agora eu quero que a gente foque assim, o que dá certo, o que a gente pode fazer para dar certo. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta nesse intervalo, não sai daí não para de escutar. A gente está nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Onde você estiver escutando a gente, não pausa, espera um pouquinho que a gente já volta. Pessoal, a gente está retornando aqui. Hoje a gente está com uma visita bem ilustre, direto dos States. Alex, ele está falando um pouquinho para a gente aí sobre internacionalização. Já deu dicas de ouro, dicas extremamente valiosas. Se eu fosse você, eu escutava esse podcast e anotava, viu? Mas se estiver escutando, enquanto estiver dirigindo, né, eu não aconselho fazer isso. Brincadeiras à parte, a gente fechou ali o último bloco. A gente falou bastante sobre o que não fazer, né, nesse processo de internacionalização. E agora, né, a gente deixou essa última pergunta aqui para o Alex. Eu queria que ele gastasse bastante tempo ali falando para a gente sobre o que fazer nesse processo de internacionalização para garantir o sucesso. Então tá contigo, Alex. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós isso. Garantir o sucesso é complexo, né? Meio coach esse negócio, né? Meio coach. Mas a gente busca o sucesso, vamos colocar assim, né? Vamos buscar o êxito sempre. Bom, a primeira dica, né, que eu daria, antes de você fazer ou entrar, ou até mesmo, vamos colocar assim, né, se deslumbrar muito com o processo de internacionalização, é você conversar com pessoas que fazem, né, que estão já nesse processo. Acho muito importante também, não falando só aqui da questão da FCJ United ou da Scale Up, é você procurar pares, né, CEOs de outras startups, ouvir, aprender com o que aconteceu, com o exemplo deles nesse processo também, conversar com pessoas que estão passando por esse momento agora, que estão em fase de internacionalização, porque você vai conseguir fazer um compilado de informações que vão ajudar muito no teu processo também, e acaba também trazendo uma clareza, Weber, muito grande para a pessoa, se ela está ou não naquele momento, né, de internacionalizar, tá? O segundo ponto que eu colocaria é você conversar daí com, né, a empresa, conosco, por exemplo, com a FCJ United, com a Scale Up, que somos, né, parceiros de negócio, para que você tenha a opinião também dessas pessoas, dos profissionais da área, que vão analisar com a tese, vão identificar se é esse momento, apresentar também custos, né, de internacionalização. Se uma coisa muito importante, a ideia do soft landing, ela é que justamente você não perca o foco do seu mercado principal. Então, a ideia do soft landing não é você chegar e mudar a tua estrutura toda para aquele país, por exemplo. Não, é você começar um trabalho, né? Começar a colocar o pé ali, eu falo, naquele país, sentir o mercado, entender as demandas locais e devagar você começar a tracionar dentro daquele mercado. Então, isso é muito importante para que não comprometa a tua operação também local, aquilo que você já está fazendo, né? Exato. No seu dia a dia. Isso é muito importante também, Weber, porque existe às vezes uma expectativa e você tem que sempre colocar nesse processo, né, nesse processo de internacionalização, colocar uma margem, né, para mais normalmente daquilo que é o investimento no processo de internacionalização, tá? Porque existem várias situações, são variáveis inúmeras que podem acontecer.
E você tem que estar preparado se você quer, de fato, entrar com uma atração boa naquele novo mercado, né? Então, isso é fundamental também para que quem está nesse processo, os startupeiros que estão pensando, ou que também tem dúvida, tem curiosidade, querem, né, futuramente a empresa chegar lá, como você falou, todo mundo quer chegar lá, todo mundo quer internacionalizar, quer que a tua empresa alce voos maiores, que você chegue em novos países, né? Então, esse é o processo que eu diria para que você possa buscar essas pessoas. Hoje, dentro da FCJ, nós vamos ter o lançamento da FCJ United, inclusive aí nos próximos dias, né, o lançamento oficial da FCJ United. Então, você tem recursos para você procurar ajuda, para você perguntar, extrair conhecimento dessas pessoas e também, caso você esteja nesse momento, para que você possa trazer elas para dentro da sua operação, para que consiga, de fato, fazer essa buildagem dentro do mercado que você está buscando. Perfeito. E é uma coisa, né, assim, se você quiser ir mais longe, você tem que ir com quem entende, né? E não quiser sair de lá corrido, né? E a gente vê também nesse processo do soft landing, não só daqui, né, do Brasil para fora, mas também startups de fora, né? Se eu tiver errado, você me corrige, tá, Alex? Mas startups de fora também podem vir para o Brasil. Isso é muito importante, né? Eu estava conversando, acho que foi com o Sérgio, que é CEO da Bridge Brasil, que também é uma iniciativa da FCJ, e a gente estava conversando sobre a Finlândia, por exemplo, só para ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando. A Finlândia, ela tem um polo de startups, um país extremamente tecnológico, educação altíssima, é um país, né, uma economia de bem-estar social, então o pessoal tem um nível de educacional muito grande, só que não tem população, né? Então, o tamanho da população Finlândia são 5 milhões de habitantes, se não me engano. Então, eles estão atrás de mercado, de volume. E aqui no Brasil a gente tem esse volume. Então, as soluções deles podem encaixar muito bem aqui. Então, a United também faz esse processo, né, Alex? Você quer falar um pouquinho para a gente desse processo de trazer esses cases de fora para cá? Exato. A gente estava conversando também, né? Você tem agora também a FCJ Israel, por exemplo, né? Que é o mesmo conceito, né? As startups, por exemplo, de Israel, por ser um mercado, igual você comentou, né? Muito pequeno, todas as startups que nascem em Israel, elas nascem com a visão Go Global, né? Eu tenho que ir para fora, eu já nasço pensando e como eu vou fazer para estar em outros países, né? Porque o meu país, se eu ficar dependendo só dele, obviamente eu não tenho tração, não tenho mercado, enfim. Então a United faz justamente esse trabalho também, né? A gente tem hoje braços da FCJ em diversos países, né? Em praticamente aí ou em todos os continentes, né? A gente tem braços aí da FCJ, diversos países da Europa, na América do Sul, América do Norte, Oceania, enfim, temos vários braços da FCJ que podem auxiliar também nesse processo e que você pode estar buscando, e fazemos dessa parte também, como você colocou, através da Bridge Brasil, esse soft landing para o mercado brasileiro, né? Então, temos essa possibilidade também. O Brasil é um mercado fantástico, mercado muito grande, um potencial fenomenal para investidores, né? Tem condições imensas, inclusive, como a gente acabou de falar, a própria, né, a Dial, ela cresceu muito no mercado nacional, e através do mercado nacional, Psicologia Viva, você tem vários exemplos dentro, né, dos cases da FCJ e de diversas outras startups brasileiras que ganharam o mercado fora, e isso prova o tamanho do mercado, né, nacional também. A gente tem a Steam Chain vindo, que faz parte hoje da Scale Up, que também está fazendo esse processo via Bridge Brasil. Então, são várias startups que estão buscando, né, esse mercado de um porte maior e que podem entrar no Brasil através da FCJ United. Bacana. E no Brasil a gente sabe que para elas virem, elas têm que vencer várias barreiras, né? Barreiras burocráticas, né? Que o Estado é mais complicado, mais complexo aqui. É lei e tem uma série de outros fatores, né?
até teste de mercado. Eu lembro, assim, você citar até um exemplo aqui que eu lembro quando eu era criança, eu ia no Pizza Hut e depois o Pizza Hut sumiu. Não tô fazendo jabá Sim, para ninguém, tá, sim. gente? Mas o Pizza Hut sumiu. E quando eu cresci, eu descobri que o Pizza Hut saiu do Brasil porque ele não conseguiu lidar com todas as intempéries do mercado brasileiro ali. E aí depois retornou, e acho que de um outro formato, de uma outra forma, e hoje a gente tem Pizza Hut no Brasil. Então, várias empresas, né, dessas, assim, passaram por esse processo. E o que eu estou entendendo é que a United, a Bridge, elas apoiam nesse sentido de, olha, para você vir para o Brasil, eu vou te mostrar o melhor caminho, né? A gente tem Exato. todo um arcabouço aqui para facilitar a sua entrada e fazer esse pouso tranquilo, suave, né? Exato, exatamente. É o mesmo processo de soft landing, só que buscando, claro, essa climatização cultural no mercado brasileiro, né? Então, tudo que a gente falou aqui, por exemplo, seria do mercado brasileiro, né? Saindo para fora e o contrário também. Então, a FCJ e através da FCJ United tem essa possibilidade de estar atuando nessa frente, trazendo essas startups, porque, como você falou, o Brasil é um mercado muito peculiar, ultra regulado, em diversas áreas, diversos mercados. Você tem legislações específicas que variam também de município para município, de estado para estado. Você tem questões culturais que também mudam muito. Logística no Brasil é muito complicado, dependendo daquilo que você for, né, trabalhar. Conectividade, né? Enfim, né? Tem vários fatores que você precisa ter um suporte para você saber como fazer, qual é o melhor cenário, qual é o aporte que eu necessito, quais os parceiros estratégicos que eu necessito. Esse é um ponto também que é muito importante, Weber, que através, né, da FCJ existe uma rede, uma gama de parceiros muito sólidos, né? Programas governamentais, Apex, vários players, não só do Brasil como fora também, né, que são muito importantes nesse processo, porque mostram a seriedade e a solidez do trabalho, né, com as embaixadas brasileiras fora também. Enfim, tem vários parceiros estratégicos que são fundamentais nesse processo de soft landing, tanto no Brasil como para fora do Brasil também. Exatamente. E tanto a gente falou um pouquinho aqui também, a gente estava falando muito só daqui para lá, né? Mas Sim. essas empresas que vêm de fora para cá também são grandes oportunidades de negócio, né? De parcerias, de talvez joint ventures, de montar ali negócios em conjunto, porque são empresas que têm tecnologias assim muito, muito robustas, né? E testaram, validaram isso muito bem, né? Um exemplo, vindo de Israel, o Waze, né? Nasceu em Israel. Então, hoje todo mundo usa o Waze, né? Exatamente. Então, é uma tecnologia que veio. Mas muito, muito bom, Alex. Eu gostei muito desse papo, né? A gente já está aí chegando no fim. O nosso pocket, né? A gente sempre fala a gente faz um pouco mais curto. Mas eu queria que você deixasse suas considerações finais ali para quem está nos escutando. Igual a gente sempre fala, a gente tem muitos empresários que nos escutam, startupeiros, pessoal do mundo de inovação. Então, eu queria que você deixasse um pouquinho aí do seu conhecimento, do seu background ali, dicas, né, finais ali mesmo de como que pode facilitar esse processo. Com certeza. Primeiro, eu queria agradecer, né, Weber, esse momento aqui. Acho que é fantástico. Como comentei com você, estava escutando outros antes, né, podcasts, e é muito engrandecedor, né? Você, principalmente aquilo que a gente conversou antes, né? Você poder aprender ouvindo cases, entendendo cenários de mercado diferentes. Eu acho que essa proposta da FCJ e com o podcast, ela agrega muito a todo mundo, né? Seja você empresário, seja você, às vezes, trabalhando, sendo, né, um startupeiro, mas às vezes está trabalhando no meio governamental, enfim. Então, agrega para todos, né? Acho que tem conteúdo para todo mundo e agrega muito valor. Eu diria, primeiro, para que você startupeiro que está nesse processo, que está pensando nesse processo, né? Porque às vezes também o contrário também é verídico, né? Às vezes a pessoa já está numa fase que ela pode fazer internacionalização, mas ela acha que não.
Ela acha que ela não está pronta e acaba overthinking ali os processos, né? Pensando, não, mas e se isso der errado? Então, se você está com essa dúvida, ou se você tem um MVP validado e você está pensando, conversa com alguns desses players, né? Tanto da FCJ Unite, podem procurar no LinkedIn, pode procurar a Cris Madureira também, que é a co-founder nossa, né, da Scalo Up. Então, procure essas pessoas para que você tenha uma clareza maior dentro do seu processo. Às vezes a gente consegue também, numa reunião prévia, já identificar, né, esse momento, se você está no momento ou não, ou o que você precisa fazer para estar no momento. Também tem isso, às vezes falta pouco, e a gente consegue te direcionar naquele caminho. Olha, vamos com a situação XYZ, daqui 6 meses, por exemplo, você vai estar apto já para entrar nesse processo de soft landing. Enfim, então buscar, né, pessoas que possam te auxiliar nesse sentido, e assim por diante você consegue também alçar os voos que você deseja. Eu acho que isso é fundamental nesse momento, e como eu falei antes, evitar fazer algo sozinho ou sem um bom acompanhamento, porque o erro ele custa muito caro, né, nesse processo. Exatamente. Então, essa é a minha dica final, né, se eu pudesse deixar para vocês, e me colocar à disposição, né, seja por Instagram, por LinkedIn, se quiserem me ligar, estou totalmente aberto aí para conversar e esclarecer mais ainda sobre esse tema fantástico. Perfeito, Alex. O pessoal costuma mandar nos inbox das nossas páginas os contatos, né? Pedindo os contatos dos entrevistados. Então, você pode soletrar seu nome para quem quiser te achar ali no LinkedIn, fazer uma conexão? Posso sim. Bom, no LinkedIn você vai me achar como Alex Mildenberger. Então, Alex Mildenberger. Alex Mildenberger. Você vai me achar ali no LinkedIn e também no Instagram. Então, fica aí contato para o pessoal. Excelente. Pode entrar em contato, viu, pessoal? Tá com interesse de internacionalizar, aciona o Alex ali e eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês. Alex, obrigado, viu, pelo seu tempo, por ter trazido esse conteúdo tão rico para nós, assim. Graças a Deus a gente tem tido uma gama de entrevistados, assim, fantásticos, com conteúdos muito ricos, e ter você aqui também para nós, eu acho que abrilhantou bastante o nosso podcast. E fica o convite para os próximos, né? Provavelmente a gente volta a gravar aí, já fizemos isso antes também, de gravar mais de um com algumas pessoas-chave, e fica o nosso muito obrigado. Pessoal, você que está nos escutando, né? Estamos hoje nas principais plataformas, a gente tem até na nossa vinheta aí Google Podcasts, Apple, Amazon, Deezer, todos esses lugares vocês conseguem nos escutar. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima. E aí, gostou? Então segue a gente, o nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.